Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Olá, estamos aqui com mais um Maná Diário. Que Deus abençoe cada um de vocês, você que está aí nos acompanhando, né, que já tem nos acompanhado, você que começou a nos acompanhar, a nos seguir nas redes sociais, seja bem-vindo. Vou pedir aos irmãos que compartilhem essa mensagem, não deixe de lançar essa semente no coração de um vizinho, de um amigo, de um familiar. Não deixe de clicar lá no joinha, de comentar, né? Digite lá seu amém. Hoje, a palavra que eu vou falar está lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 1, que fala: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: O meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometia Moisés desde o deserto do Negueb, ao sul, até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates, a leste até o mar Mediterrâneo, a oeste, incluindo toda a terra dos hetitas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei e nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso, e não tenha medo e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A gente vê aqui que Deus traz uma palavra de ânimo a Josué. Deus precisava de Josué para conduzir aquele povo até a terra prometida, porque Moisés já não estava mais ali. Então Deus fala a Josué: meu filho, seja forte, seja corajoso, porque eu vou estar com você para conduzir este povo. Você não vai estar sozinho, eu vou estar com você. Mas meu filho, não esqueça de meditar neste livro dia e noite, porque ali está todo o conteúdo necessário para você ser bem-sucedido. Medite nela. A gente vê que Josué precisava crer que Deus estaria ali conduzindo aquele povo, porque não seria fácil conduzir aquele povo. Mas ele escolheu crer que Deus estaria ali, e Deus esteve ali com ele o tempo todo conduzindo aquele povo. Deus, ele sempre vai estar conosco. Quando Deus nos chama para um propósito, para um chamado, Deus, ele nos fortalece.
Ainda que muitas vezes a gente fica desanimado, abatido, triste, mas Deus sempre usa alguém para nos trazer uma palavra de ânimo. Deus sempre nos fortalece em momentos bons e em momentos ruins da nossa vida. A gente não caminha sozinha. A gente tem um Deus que nos conduz no caminho correto. A gente só precisa crer e se aprofundar nas palavras de Deus. Ele disse para Josué: não esqueça, meu filho, de meditar nessa palavra dia e noite, porque é tudo o que você precisa para você ser bem-sucedido e conduzir este povo de uma maneira correta, como eu agrado o meu coração. A gente precisa da palavra de Deus. Precisamos ser alimentados por essa palavra, para que Deus possa nos usar, para que a nossa mente possa ser voltada e usada pelo Espírito Santo. Que nós viemos ser um instrumento usado pelo Senhor, porque Deus quer nos usar para ganhar almas. Há vidas ali a ser ganhas. E Deus quer nos usar para este propósito, a qual Ele tem nos chamado. Então não perca tempo. Avance para aquilo que Deus te chamou. Porque Ele está com você. Ele é que te fortalece. É Ele que vai te dar força para cumprir o propósito na sua vida. É Ele. É o Senhor. Deus sempre vai estar conosco. Sempre. A gente que abandona Deus por tantas coisas. A gente abandona Deus por relacionamento, por amigos, por um casamento. Mas Deus nunca nos abandona. Quando clamamos, Ele está ali. O socorro vem. Porque existe uma graça que nos alcance constantemente. Existe uma graça derramada sobre a nossa vida. Esses dias eu estava ouvindo aqueles heróis da fé, eu gosto muito de ouvir a vida daqueles grandes homens, o preço que eles pagaram por pregar uma verdade. Eles pagaram um preço com a sua vida, simplesmente por anunciar uma verdade. Simplesmente por levar a palavra de Deus ao coração das pessoas, daquelas pessoas que necessitavam. Mas elas não se importavam com a sua própria vida, como Paulo não se importava com a sua própria vida. Por mais que ele era espancado, maltratado, preso, mas ele não se importava. O prazer dele era pregar a palavra, mesmo que ele fosse espancado em pregar, mas o prazer dele era pregar. Ele não se importava com o seu corpo, mas ele se importava com as almas, porque elas precisavam ouvir a palavra. E é isso que Deus quer que nós aprendemos. É esse desejo, não se importar com a nossa vida, não ter a nossa vida preciosa por nada, mas buscar as coisas que são do céu, as coisas que são do alto, não as coisas deste mundo, porque nós já somos novas criaturas. E o que Deus quer é que nós buscamos as coisas do céu, aquilo que agrade o coração de Deus. Mas existe renúncia a cada dia. O Evangelho de Cristo é renúncia. E se a gente não renunciar, a gente não vai cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida. E Deus quer que a gente cumpra os planos
que Ele tem para a nossa vida. Ele quer nos conduzir em toda a verdade. Mas nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Porque ali é todo medicamento para a nossa vida. A palavra de Deus é o manual de instrução para a nossa vida. E nós precisamos disso. Senão a gente não vai saber conduzir a nossa vida e a nossa vida não vai ser bem sucedida. Se a gente não meditar dia e noite na palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer esse Criador. Deus quer que nós o conhecemos. Não tem como cumprir o propósito de Deus se não conhecer o Criador. Não conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Como pregar para uma pessoa? Como orar para uma pessoa? Se a gente não for conduzida pelo Espírito Santo. Se Ele não conduzir em todos os sentidos. Se Ele é que fala, esse é o momento de agir, essa é a hora de agir, de fazer. É assim que você vai orar. É dessa forma que você vai fazer. É Ele que nos ensina. E Ele quer nos ensinar a cada dia. Não ande pelo que você sente. Ande pela palavra. Ande pela palavra de Deus. Não deixe o sentimento te dominar. Não deixe o sentimento roubar os planos que Deus tem para a sua vida. Não deixe. Mas mergulhe nessa palavra. Mergulhe a cada dia na palavra do Senhor. Busque. Clame se for necessário. Senhor, me dá fome a cada dia pela tua palavra. Me ajuda a te amar, a te buscar constantemente. Se você for entrar naqueles hospitais, você vai ver tantas pessoas ali enfermas, que às vezes queria estar no seu lugar. Porque ali as pessoas, para ouvir a palavra, precisa de alguém para ir lá e pregar para elas. Mas você tem pernas boas para ir na casa de Deus, ouvir a palavra. E tem preguiça. Preguiça de levantar cedo para ir na casa de Deus. Mas não tem preguiça de levantar cedo para ir no mercado, para ir na casa de um vizinho, para ir na casa de um parente. Mas para buscar Deus, tem preguiça. Para Deus, tudo a gente coloca obstáculo. A gente cria uma barreira. Criamos uma barreira profunda para buscar Deus. E Deus simplesmente quer que a gente cresça cada dia no conhecimento dele. Não adianta ficar se lamentando. Minha vida tá difícil. Minha vida não vai para frente. Mas você não sai do lugar. Você não se move para buscar o Senhor. Você fica ali, parada. E não tem uma fé com atitude, uma fé em ação. Às vezes nós nos acomodamos naquilo.
E Deus não quer que a gente se acomode. Deus quer que nós crescemos na fé, crescemos no conhecimento dele. Então que a cada dia a gente venha crer que ele é nossa força. Ele é a estrutura que precisamos todos os dias para caminhar com ele. Amém? Quero orar por você neste momento. Feche seus olhos. Acompanhe comigo nessa oração. Ó meu Deus, nós te agradecemos pelo teu grande poder sendo estendido sobre este povo, ó Pai. Visite os lares neste momento. Senhor, visite essa pessoa que está passando por um momento tão difícil da vida dela, por esse casamento destruído. Venha, Senhor, restaurando esse casamento, quebrando a ação e o poder do inimigo. Essa pessoa que está, Senhor, angustiada, com um coração triste, amargurado, Senhor, que a tua misericórdia alcance a vida dela, Pai. Levanta essa pessoa, Espírito de Deus. Levante ela com o teu poder, que o teu poder alcance essa pessoa, Deus. Em nome de Jesus. Alcance este povo, Senhor, a cada dia. Salva essa nação. Desperta aqueles que dormem para buscar o teu propósito, para buscar o Senhor. Cura os enfermos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Alcança essa pessoa neste momento com teu grande poder e levanta a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Tudo que eu te peço, Senhor, que elas possam entender o teu amor, que elas possam entender o teu zelo por elas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ah, Senhor, tu és soberano, Pai. Tu és eterno, Senhor. Teu amor não tem fim, Senhor. Não tem fim. Por isso eu te louvo, Pai. Porque eu sei que o Senhor tem visitado cada um neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenha um ótimo dia e fique com Deus. Tchau, até a próxima.